Fala minha galerinha, tudo bem? Tudo ok? Tudo na paz? Vamos lá para mais uma aula bacana nossa, falando sobre os quesitos de urbanização do território brasileiro, né? Sobre urbanização, a gente já sabe, né? A situação, a questão, a história, ou seja, nós teremos também algumas divisões, né? Vocês já ouviram falar numa rede urbana? Vocês sabem o que significa uma rede urbana? Se a gente falar numa rede, automaticamente a gente vê o quê? Aquela rede dos peixes, né? Do pescador, né? Tudo fragmentadinho, que quando joga na água, vem o quê? Vem peixe à vontade, né? Mas a rede urbana, e se a gente falar de rede urbana, automaticamente a gente fala de um processo o quê? De um processo de globalização, né? O mundo interligado, as cidades interligadas, através de quê, galera? Através da tecnologia, dos meios de transporte, dos meios de comunicações. Então, a rede urbana é essa situação, né? São as cidades interligadas. Cidades aí interligadas através de quê? Através de quais fatores que eu posso falar para vocês? Trocas comerciais, trocas tecnológicas, movimentação ou movimentações de pessoas, aquele famoso vai e vem, né? O movimento pendular. O que é o movimento pendular? É o movimento de vai e volta. Quem nunca viu aquele relógio, né, antigo que fica assim, ó, pac, 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 pac. Isso, galerinha, é o famoso movimento pendular. E a questão das redes urbanas, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Nós podemos notar o quê? Que a tecnologia, os meios de transportes e os meios de comunicações jogam o quê? Jogam aí uma sociedade interligada, né? A questão das metrópoles nacionais, das metrópoles regionais, dos centros importantes, né? Então nós podemos notar o quê? Nós podemos notar nos dias atuais essa ligação, né? Principalmente porque nós estamos aonde, galera? Nós estamos num mundo totalmente o quê? Num mundo totalmente globalizado, galerinha. Nós sabemos, né, também que as cidades, elas não têm as mesmas características ou as mesmas importâncias, né? Eu não posso falar para vocês e falar assim, olha só, galerinha, é uma questão de uma metrópole aí nacional. São Paulo tem a mesma importância aí que uma metrópole de nível menor, como Belo Horizonte. É a mesma questão? Não, nós temos metrópoles e metrópoles, né? Metrópoles com algumas características, como São Paulo, que é uma metrópole nacional, ou uma cidade global, ou uma metrópole global, né? Onde chama atenção, onde nós teremos o quê? Nós teremos aí as grandes empresas, os grandes bancos internacionais e brasileiros, né? Então nós temos uma hierarquia, né? Ou seja, a cidade global, a metrópole global, ou seja, depois nós teremos metrópoles regionais, cidades importantes que vão o quê? Que vão estar interligados aí, mas com uma hierarquia, né? A cidade global, a grande cidade, ela chama atenção por essas características, né? Então, a questão urbana e as redes urbanas do território brasileiro, elas vão ter algumas características, né? Umas vão ter aí uma importância maior, como eu falei para vocês, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Uma importância econômica, uma importância tecnológica, uma importância o quê? Uma importância aí, científica, né? São consideradas as cidades mais importantes do território brasileiro e automaticamente são cidades que chamam a atenção mundialmente, né? Então nós podemos notar que as redes urbanas, elas vão estar sempre conectadas, né? As cidades, desde a menor escala até a maior escala, vão ser conectadas, principalmente pelas questões o quê? Pelas questões globais, né? De um mundo o quê? De um mundo globalizado. Hoje, por exemplo, eu posso me conectar, eu posso comprar, eu posso vender através da tecnologia, através da internet. Então, essas trocas comerciais, essas trocas tecnológicas, ou seja, compra e venda, movimento de pessoas entre uma pequena vila, uma pequena cidade para uma cidade global, isso é natural nos dias atuais, né? E o que vem acontecendo com as questões urbanas no território brasileiro, galera? Se a gente prestar atenção, e já foi falado para vocês, a questão urbana do Brasil é uma questão o quê? É uma questão recente. Ou seja, de 1950 para cá, o Brasil ele começou o quê? Ele começou a se urbanizar de uma forma acelerada.
E automaticamente nós teremos o quê? Automaticamente, nesse processo rápido e tardio, ou seja, tardio e rápido, né? A gente tem uma urbanização bem mais tardia do que os países desenvolvidos, dos países que fizeram parte da primeira e da segunda revolução industrial. Nós temos o quê? Nós temos um atraso de aproximadamente 150 anos, e essa urbanização, ela é o quê? Ela é uma urbanização bem tardia, né? E de uma forma acelerada, ou seja, nós teremos alguns fatores negativos aí. E esses fatores negativos vão gerar o quê? Vão gerar vários outros fatores negativos. Por exemplo, galera, a questão do crescimento desorganizado das cidades. O que nós podemos notar? Nós podemos notar as questões o quê? As questões de crescimento de favelas, regiões aí ou áreas urbanas sendo construídos em lugares impróprios, como relevos, aonde, quando, no território que chove muito, automaticamente nós teremos aí a situação de quê? A situação de grandes tragédias naturais, porque essas casas foram construídas aonde, galera? Em situações inapropriadas. Então nós teremos aí o crescimento de favelas, o crescimento de áreas desorganizadas, né? Falta de infraestrutura para abrigar essas pessoas. Ou seja, então, essa questão da nossa urbanização é uma urbanização tardia e rápida. Quem nunca ouviu naquele ditado, né? A pressa é inimiga de quem? Inimiga da perfeição. Nós teremos fatores o quê? Fatores negativos nesse crescimento urbano tardio, né? Essa pressa, esse crescimento acelerado gera fatores que eu falei para vocês, como o quê, pessoal? Surgimento de favelas, áreas carentes, automaticamente as questões sociais começam a aflorar, né? As questões sociais como desemprego, alta da violência, ou seja, a poluição, né? Aquela poluição que nós temos diariamente, que nada mais é do que a poluição do ar, a poluição das águas, a poluição sonora, né? É carro buzinando, é barulho de moto, tudo isso nos centros urbanos, né? E a poluição visual também, né? A gente pode botar as pichações, os outdoor, né? Que está por todas as cidades aí, por à nossa volta, né? Então nós temos vários fatores negativos aí com a urbanização do território brasileiro, né? E isso vai o quê? Vai gerando aí falta de recursos primários para a população, como saneamento básico, como coleta de lixo, né? Fora os impactos ambientais, como eu citei para vocês agora, né? Esse crescimento gerou muitos impactos ambientais. Ou seja, se a gente der uma volta pelo Rio de Janeiro, nas zonas norte, por exemplo, na zona oeste, a gente vai procurar rios e vamos encontrar o quê? Rios totalmente poluídos, né? E esses rios são poluídos principalmente por essa questão, por aumento dessa população, né? Por aumento desorganizado dessa urbanização, que é uma urbanização o quê? Que é uma urbanização devoradora, ela é muito rápida, e sendo devoradora, ela não tem planejamento, automaticamente vai gerar o quê? Vai gerar esses impactos ambientais, né? As áreas verdes, elas começam a ser o quê? Elas começam a ser consumidas, né? As cidades vão crescendo de uma forma horizontal, ó, que chega ao ponto de encontrar-se com uma com as outras, ou seja, as áreas verdes, elas deixam de existir, e esse encontro uma com as outras aqui, ó, recebe o nome da famosa conurbação, né? Ou seja, as cidades crescem de uma forma horizontal que se encontram com as outras aí, né? Então nós podemos notar que a questão urbana do nosso território é uma questão muito complicada, né? Ela vem aí de uma forma tardia e acelerada, automaticamente vai gerar fatores negativos, como eu citei para vocês, né? Desde do fator crescimento desorganizado, né? Surgimento de favelas, até impactos ambientais. Ou seja, nós teremos aí a situação de quê? De impactos ambientais de uma forma gigantesca aí, né? As temperaturas tendem a aumentar nas áreas urbanas, as águas são poluídas, o ar nem se fala, né? Ou seja, nas áreas urbanas, o nosso oxigênio aí, ele vai estar o quê? Ele vai estar carregado de monóxido de carbono, óxido de carbono, chumbo e outros ingredientes aí que vai gerar o quê? Que vai gerar fatores negativos para nós, seres humanos. Então, a nossa rede urbana, ela é considerada o quê? Ela é considerada uma rede aí muito interligada, né? Nós podemos notar que com a tecnologia, aqui no território brasileiro, essas redes urbanas, com o passar do tempo, elas ficaram o quê? Elas ficaram interligadas, né? Ou seja, uma pequena cidade, ela pode se interligar diretamente
com a metrópole nacional, né? Ou seja, ela não precisa mais daquela hierarquia, né? Pequena cidade, uma cidade regional, uma cidade maior, automaticamente uma metrópole regional, para chegarmos o quê? Para chegarmos aí à metrópole nacional ou à maior metrópole. Hoje não. Hoje, com a tecnologia avançada, os meios de transportes avançados, essa junção, ela fica o quê? Ela fica cada vez mais forte e mais fácil aí. Galerinha, eu espero que vocês tenham entendido aí a continuidade da urbanização do território brasileiro. Beijando o tio Cris e até a próxima.